Ok, eu sei como é. Você do outro lado está mega empolgado com a série do Demolidor da Disney. Gente, que retorno inesperado, com qualidade absurda, Rei do Crime voltando, tipo, o elenco clássico de volta. Eu tô muito feliz, eu fui um fã que acompanhei direitinho quando saiu a série lá da Netflix. Então você do outro lado está empolgado, sabe que esses personagens vêm das histórias em quadrinhos, sabe que inclusive muitos elementos dessa temporada vêm das HQs, mas beleza. O que tem disponível hoje no mercado e dá pra ler? Esse vídeo é para resolver esse problema. Então eu vou direto ao ponto. A má notícia é que o principal quadrinho do Demolidor para você começar a ler o personagem, que é a origem, é o Homem Sem Medo e ele tá fora de catálogo. E digo mais, sabe essa questão do Rei do Crime ser prefeito de Nova York? Isso vem de uma fase do personagem lá de 2017, escrita pelo Charles Soule, e essa é uma má notícia também, porque é muito difícil de encontrar hoje em dia esses encadernados. Não, assim, na época, não foi uma fase que bombou muito, tinha muita gente que não gostava muito. O próprio Muso, que é esse novo vilão, enfim, que faz pichações, ele também nunca foi nada muito empolgante, mas na série tá legal. E então, ok, o quadrinho principal para acompanhar a série não está disponível. Ao mesmo tempo tem a fase ali de 2019, que é escrita pelo Chip Zdarsky, que é um grande roteirista. Ela também está indisponível hoje em dia. E muito desse começo ali do Demolidor me lembra muito o Zdarsky, no sentido de que ele abandona o manto, etc, etc. Outra fase que também é inspiração para a série é a fase Brian Michael Bendis, que eu tenho aqui nesses encadernados maiores. Esses quadrinhos são do começo dos anos 2000 e é ali que tem, por exemplo, o julgamento do Tigre Branco. Toda aquela trama ela é bem inspirada na fase do Bendis. Ok, eu sei que isso pode ser um pouco decepcionante, considerando que muita gente gostaria de acompanhar exatamente os quadrinhos que são inspiração para a série. Mas tirando esse encadernado aqui, onde aparece o Tigre Branco, que é maravilhoso, as outras fases nem são muito empolgantes, nem são tão representativas dentro do mundo dos quadrinhos. A boa notícia é que eu tenho histórias ainda mais legais e justamente fechadas, né? Não são fases longas. Tipo, tu pode ir atrás de um encadernado, adquirir e ser feliz e conseguir ler com início, meio e fim. Um deles é A Queda de Murdoch, que acabou de ser republicado nesse selo aqui no Brasil da Panini Comics, que é o Marvel Essenciais, que geralmente são quadrinhos fechados e representativos dentro da cronologia. E A Queda de Murdoch tem uma curiosidade, porque o nome desse quadrinho em inglês é Daredevil Born Again, né, Demolidor Renascido. Aqui o nosso querido Rei do Crime, Wilson Fisk, ele descobre a identidade do Demolidor e torna a vida do Matt Murdock um inferno. Ele destrói trabalho, ele destrói a casa, tudo que tu pode imaginar, ele tira do Demolidor. Então é uma história fantástica sobre um herói renascendo. Também fala muito sobre Ben Urich, que é um jornalista, que ele está tentando expor o Rei do Crime. Então tem toda essa questão do sistema tentando derrubar o crime, mas não sendo possível porque os policiais são comprados. Enfim, leia a história, isso aqui é um grande clássico da Marvel, pra mim no mínimo um top 5 da editora, e no meu coração é top 1 porque eu sou apaixonado por Demolidor, então leia A Queda de Murdoch. Deixa eu colocar os quadrinhos pra cá, que fica mais fácil. Na sequência, tem a nova fase do personagem, essa está sendo publicada atualmente nos Estados Unidos, e agora a Panini Comics trouxe para o Brasil, que é o Demolidor Inferno à Solta. Galera, a Marvel, ela tem um péssimo hábito de pegar os personagens que estão em série, filme, e simplesmente nos quadrinhos fazer algo pro outro lado. Então, nesse encadernado, o Demolidor vai enfrentar demônios. O Demolidor vira uma espécie de exorcista. Não tem nada a ver com a pegada urbana da série, eu não entendo por que a Marvel faz isso. Por exemplo, o Justiceiro, ok? Ele vai ser destaque agora no Demolidor Renascido, e nos quadrinhos, o Frank Castle tá na geladeira. Então, sendo sincero, eu não recomendo essa fase para quem tá começando. Tudo bem que é o momento atual do personagem, pode ser interessante, sabe, acompanhar o que realmente está acontecendo, mas é uma cafonice sem fim, isso aqui eu não achei legal. Ok, quer ler coisa boa do Demolidor e que tem tudo a ver com essa questão do Rei do Crime, Vanessa? O melhor quadrinho possível chama-se Demolidor, Amor e Guerra, escrito pelo Frank Miller, que a gente considera nos quadrinhos uma espécie de pai do Demolidor, porque, cara, todas as bases do personagem, inclusive a origem que eu comentei no começo do vídeo, foram criadas pelo Frank Miller. É claro que o Stan Lee e o Bill Everett, lá nos anos 60, foram muito importantes, afinal, eles criaram o Demolidor, mas era um personagem muito diferente do que quando o Frank Miller pegou, reinventou, trouxe a questão dos ninjas, trouxe o Rei do Crime para virar vilão do Demolidor. E essa graphic novel, é uma graphic novel fechada,
Inclusive, o valor dela é bom, assim, eu acho que ela tá numa faixa de R$ 50, então dá pra... Não é tão assim, não é um encadenado de mais de 100, e vai deixar você feliz, considerando que tem justamente essa questão do rei do crime ser um cara apaixonado pela Vanessa, ela tá com... ela não tá muito bem de saúde, eu acho que ela tá, tipo, catatônica, e aí o rei do crime vai lá e rapta a esposa de um médico pra obrigar ele a ajudar a Vanessa. Aí tem outro encadernado que a Panini anunciou, não saiu ainda, eu ainda não li, mas parece legal. Chama-se Demolidor Pai, que vai se focar justamente na questão do Jack Batalhador Murdock, né, o nosso querido pai do Demolidor, que era boxeador. Também não tem muito a ver com a série, considerando que, né, se passa ali na infância do Matt Murdock, mas parece interessante. Fora isso, tem Demolidor Redenção, que está saindo com outra capa, de novo pela Panini, né, tem uma edição mais antiga. Essa é uma minissérie que mostra muito o Demolidor advogado. Traz um caso que realmente aconteceu nos Estados Unidos, onde garotos foram acusados de satanismo. O único detalhe é que não tem muita ação, sabe? É um gibi realmente de advogado. O Demolidor ele é mais um coadjuvante, é mais o Matt Murdock tentando salvar esses garotos, né? Provar a inocência deles, assim como tu prova que esse vídeo é legal apertando no botão do like. Bom, na sequência tem algo que eu acho que tá para esgotar. É um encadernado chamado Fim dos Dias. Essa é uma graphic novel, na verdade, originalmente era uma minissérie, e aí foi compilada numa graphic novel que mostra o fim do Demolidor. Não é um quadrinho dos anos 80, acho que ele saiu ali por 2010. Ok, começou a sair em 2012, e é bem legal, só que não é tanto Demolidor. É um quadrinho sobre o que é o Demolidor, mas ele não aparece tanto. Por quê? Porque logo nas primeiras páginas, o nosso querido Matt Murdock, ele simplesmente morre. Isso não é spoiler, é basicamente o começo, né? Literalmente a primeira página, ele apanhando do mercenário no meio da cozinha do inferno. E aí, a partir disso, o Demolidor ele diz uma última palavra, antes de ser, enfim, morto no seu bairro. Aí vai entrar em cena o jornalista Ben Urich para tentar entender o que o Demolidor quis dizer, porque ele fala Maypon. E ninguém sabe exatamente, beleza, o que é Maypon? Por que a última palavra de um cara como o Demolidor é essa? E o legal do quadrinho é que, ok, o Ben Urich ele sai entrevistando pessoas da vida do Matt Murdock para tentar entender a última palavra. Então ele vai entrevistar o Justiceiro, o Nick Fury, a Viúva Negra, inclusive as ex do Demolidor. É um belo de um quadrinho, mas de novo, é uma HQ menos Demolidor. É sobre quem é o Demolidor, mas ele não aparece tanto. Tem a fase Stan Lee, ou seja, o começo do personagem lá nos anos 60, que a Panini está publicando numa edição definitiva. Como eu falei antes, ok, é legal? Mas não é o Demolidor de hoje em dia. É um Demolidor lá nos primeiros passos. Vocês podem ver que no começo ele usava esse uniforme amarelo, que acabou ficando bem icônico. Eu tô pegando essa coleção porque eu sou fã de Demolidor, já tem 4 lançados pela Panini, e eu tô bem empolgado porque... pensa que se a gente pegar as edições originais lá de fora, cada volume desses compila 20 edições, 21 nesse primeiro. Então já são 80, pelo menos umas 80 que foram lançadas bonitinho em ordem cronológica. Vai chegar um ponto que se a Panini continuar essa coleção, a gente vai ter tudo do Demolidor, que saiu originalmente nos Estados Unidos, publicado no Brasil. Eu chego a ficar emocionado. Para terminar, tem mais uma desrecomendação. Ao mesmo tempo está em catálogo Demolidor Pai, que também faz parte do Marvel Essenciais. Mas galera, esse não é muito essencial, sendo sincero, para quem for pesquisar, beleza, quadrinhos do Demolidor para ler hoje. Esse eu não recomendo muito, fala um pouco sobre a questão da perda do pai do Matt Murdock, e essa parte é muito interessante. Também tem bastante dele como advogado, agindo na cozinha do inferno, mas tirando essa parte... sabe, é um quadrinho com muitas tramas, é muito rocambolesco, e eu não acho tão bacana para quem tá começando. Ok, resumindo, do que tem em catálogo hoje no Brasil desse personagem, eu recomendo demais A Queda de Murdock, quadrinho realmente obrigatório. Para quem tá afim de explorar a questão do Rei do Crime, tem esse Amor e Guerra, super acessível, o desenho do Bill Sienkiewicz é uma loucura, ele é um artista que usa várias técnicas ao mesmo tempo. Demolidor Redenção, como eu comentei, sai com outra capa, mas é uma bela história, e eu acho que o Fim dos Dias também é bacana para quem quer entender, né, a ideia do personagem. Também acaba sendo uma grande exploração do universo Marvel, a gente vai vendo vários heróis. E a última dica que eu tenho para dar para você aí do outro lado, que chegou por conta da série de TV, se inscreva no canal. Geralmente não falo isso no Dois Quadrinhos. Todo domingo tem um programinha aqui sobre notícias envolvendo o mundo dos quadrinhos.
Toda quinta tem os lançamentos, então você fica por dentro também do que tem de oportunidade, o que dá pra ler, o que é bacana. São 10 anos falando sobre quadrinhos aqui no YouTube, principalmente sobre o Demolidor. Vai ser muito legal ter a tua inscrição. Aqui embaixo eu vou deixar o link para esses quadrinhos que eu comentei, então vocês podem pegar ali na Amazon. E também tem grupos aqui embaixo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, que quando essas HQs ficam em promoção, eu aviso por lá, tá certo? Tchau, tchau. Seja bem-vindo aí ao mundo dos quadrinhos, acho que você vai se divertir bastante, principalmente com o meu herói favorito, que é o Demolidor. Fui.